Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que a Santa Igreja nos oferece nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Quem sou eu no dizer do povo? Quem sou eu para vós? Já ouvimos tantas vezes este Evangelho, tantas mensagens que podemos tirar para a nossa vida e para a nossa caminhada de fé, mas hoje, de modo especial, à luz desta celebração, dessas duas grandes colunas da nossa igreja, Pedro e Paulo, precisamos nos debruçar diante deste Evangelho, pedindo ao Senhor o dom da fé, a luz do Espírito Santo, para crescermos no entendimento e na compreensão daquilo que é o primado de Pedro e a constituição da Igreja de Cristo, a fundação da Igreja de Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Num ato de fé, Pedro proclama, professa a fé. Tu és o Filho de Deus, não um homem que Deus assumiu como filho, não, tu és aquele que veio de Deus, o Filho eterno, para habitar entre nós. E o próprio Jesus vai dizer: Simão, não foi a carne que te revelou isso, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Esta profissão de fé de Pedro foi uma graça, foi uma revelação divina, foi uma concessão do Pai. E este foi o sinal que Jesus esperava. E sobre este sinal, Jesus proclama: a partir de agora tu és Cefas, no grego, que quer dizer pedra. Por isso ele passa a se chamar Pedro. O nome dele não era Pedro, era Simão.
E como pedra da igreja, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Primeiro ensinamento: Jesus quis uma igreja. Jesus quis edificar uma igreja. Jesus quis deixar uma igreja. Sim, Senhor, e não qualquer igreja, a minha igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Portanto, cuidado aí com esses discursinhos, com aqueles que dizem aqui e acolá: olha, nós não somos de igreja, nós temos fé em Jesus e pronto, e acabou. Nós não pregamos igreja, nós pregamos somente Jesus, sem igreja. Então parece que não é o Jesus do Evangelho, porque o Jesus do Evangelho quis uma igreja, fundou uma igreja e deixou um alicerce visível, um fundamento visível, uma pedra visível, porque a pedra invisível é o próprio Cristo. Mas a pedra visível então passa a ser Cefas, Pedro. E não só funda a igreja, prepara que tem mais ainda. Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus aqui prometeu algo que haverá de se cumprir até a sua segunda vinda. Esta igreja que ele fundou, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Tentará, tentou, tenta. É o que ele sabe fazer durante 2000 anos. O encardir o seu reino, atingir a igreja, destruir a igreja, vencer a igreja. Conseguirá? Não. Mas que ele tenta. Não consegue destruir a igreja, mas infelizmente consegue levar muitos a perderem a fé e a desistirem da igreja. Isso infelizmente ele consegue, porque é a liberdade humana. Só isso, padre? Não, prepara que tem mais. Jesus disse para aquele Pedro, para aquela pedra, acho que não sei se porque pôs Pedro, talvez porque ele era bem cabecinha dura, né? Parecia uma pedra. Ou o coração dele também tinha um coração meio duro, aquele Pedrão, viu? Eu te darei as chaves do quê? Do reino de Deus. Meu Deus do céu, eu não tenho coragem de dar nem acho que a chave da casa para alguém, se não for de muita confiança, da sua gaveta, dos seus documentos, do seu quarto. Você não entrega para qualquer um. Jesus entregou a chave do reino de Deus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Gente, isso é tremendo, isso é grande demais. Mas por que, padre, que Jesus deu tal poder a homens? Porque era preciso. Porque Jesus não estaria mais entre nós. Quem ficaria é a igreja. E a igreja então como sinal e canal da distribuição das graças de Deus, como instrumento de salvação. E a igreja tem que ter o poder de gerir, de administrar os bens de Deus nesta terra. Ligar e desligar, perdoar pecados, absolver, consagrar a Eucaristia, conceder indulgências, o perdão, confirmar as pessoas na palavra, manter viva a doutrina da fé de 2000 anos. Quantas vezes, né, a fé, a doutrina, o ensinamento é desviado daqui, é tentado desviar dali, e a igreja então tem essa missão de, a nossa fé é essa aqui,
nem para um lado nem para o outro. Essa é a fé dos apóstolos. Quantas heresias vieram, quantos ensinamentos falsos, mas o poder das chaves, o que o Papa, junto com o colégio dos bispos, proclama de modo oficial: estamos com a igreja, esta é a nossa fé. É o poder das chaves, porque se não tivesse isso, tudo cairia num subjetivismo, e os irmãos separados, eles caíram nesse subjetivismo. Ah não, é o que eu penso, é o que eu interpreto, e aí cada vez mais cada um tem uma ideia, vai lá e funda outra igreja, e assim vai pipocando para lá e para cá, vira essa confusão. Por quê? Porque precisou. Claro que aqui Jesus quis correr todos os riscos possíveis e imagináveis, mas ele saberia que ele estaria à frente, de algum jeito, em todos os momentos, sobretudo pelo divino Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, tenhamos esta convicção. Quando Jesus escolheu Pedro para ser o chefe dos 12, não foi uma escolha por acaso. Quando Jesus, depois da ressurreição, chama Pedro à parte e diz: tu me amas? Pergunta 3 vezes: Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus fala? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Veja a transformação na vida de Pedro, depois de tantas deslizes, quedas, negações, até mesmo violência. Esse homem derrama o sangue em Roma, é crucificado de cabeça para baixo, pela fé em Cristo. Ele estava à frente da igreja, da comunidade em Roma. O vermelho que hoje nós nos vestimos não é para ficar bonitinho, não. É o sangue dos mártires, é o sangue de Pedro, é o sangue de Paulo, é o sangue dos nossos patriarcas na fé, que deram a vida. E assim a igreja foi continuando. Pedro morreu, mas deixou um sucessor. Os apóstolos morreram, com exceção de João, todos morreram mártires, mas deixaram sucessores. Não mais eram chamados apóstolos, mas eram chamados bispos, episcopos, que foram agregando a si os presbíteros como seus principais colaboradores, e também os diáconos, para servir às mesas, às questões sociais das comunidades, para que os presbíteros e os bispos pudessem se dedicar à oração, ao ensinamento e à pregação do Evangelho, à santificação do povo de Deus. E assim a igreja foi crescendo, foi se espalhando, foi se multiplicando. Tempo dos mártires, tempo dos santos, tempos dos grandes combates, tempo do forjar a teologia, a nossa doutrina católica. Tempos de graças pelos séculos dos séculos. E cada bispo, que vai ordenando outro bispo, impondo as mãos, transmitindo aquela sucessão apostólica que recebeu de um dos 12, até chegar aos nossos hoje, 2000 anos. Quem é o nosso bispo? Ele se ordenou bispo por si mesmo? Os padres colocaram a mão na cabeça dele e ordenaram? Não. Foram pelo menos 3 bispos, que um dia foram ordenados por outros 3, e aqueles por outros 3, e aqueles até chegar lá. Qual é a única igreja que tem isso, meus irmãos? Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, isso nos dá esta garantia de que estamos na barca de Pedro. As tempestades vêm, as tribulações vêm, mas Jesus está nesta barca. Por isso, não desistamos, não desanimemos, não nos desiludamos de estarmos na barca de Pedro.
Hoje, em tempos de tantas confusões, até mesmo de, más informações, a gente não sabe se por ignorância, se por maldade mesmo, né? Pessoas da igreja, pessoas que se dizem católicos, cristãos, fazendo guerra dentro da própria igreja, contra os nossos pastores, contra o Papa. Pessoas que não aceitam, por exemplo, o papado de Francisco. Aliás, tem grupos que se dizem católicos que pregam que desde o Concílio Vaticano II, estamos falando de 65, há mais de 50 anos, na ideia deles, a igreja está sem Papa. Todos esses que vieram depois do concílio são impostores, são falsos papas, porque nada disso valeu, porque eles não aceitam o Concílio Vaticano II. Ora, meu Deus, o que podemos fazer por essas pessoas? Rezar por elas, pela salvação delas, porque elas se excomungaram, se colocaram fora da comunhão da igreja. Isso é terrível, isso é gravíssimo. Por isso, rezar a misericórdia de Deus sobre elas, porque talvez elas não tenham consciência e noção da situação espiritual em que se encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, enquanto constituída de pessoas, de seres humanos, terá, além dos santos, além dos mártires, terá também homens, mulheres, pecadores, miseráveis, fracos, maus exemplos, contra-testemunhos, mas isso não quer dizer nem provar que esta igreja não é a igreja de Cristo. Se houve entre os 12, existirá na história da igreja e haverá entre nós hoje. Quantas contradições e maus testemunhos entre os 12 apóstolos. Um deles traiu Jesus com um beijo, mas era apóstolo, foi escolhido, instituído por Jesus, comungou na Santa Ceia. A ele também Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Portanto, peçamos a Deus a graça de rezar pela igreja, de amar a igreja como nossa mãe. A igreja é mãe e mestra. No útero da igreja, que é a pia batismal, nós somos gerados como filhos e filhas de Deus, e só a Santa Igreja pode nos dar isso, nos alimentar com o pão do céu, a Santa Eucaristia, a Santa Palavra de Deus e todos os demais sacramentos. Eis a graça de Deus para nós, em meio às tempestades e às tribulações, permaneçamos firmes no Senhor e a igreja que Ele nos deu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.